Você quer saber qual é o segredo valioso daquelas pessoas que são verdadeiramente fortes, que parece que elas estão assim passando pela vida por cima, olhando de cima da dor, do sofrimento e até mesmo da morte? Sabe do que eu estou falando? Vou contar para vocês uma experiência que eu lembro assim, que eu vivi essa experiência há muitos anos atrás, acho que pelo menos há uns 15 anos, mas ela não sai da minha memória, não se apaga, porque me marcou muito. Eu fui no velório de uma irmã da comunidade e o pai dela tinha se suicidado. O pai dela já era separado da mãe há muitos anos e o pai dela se suicidou, tirou a sua própria vida, e foi justamente essa irmã, a filha dele, que o encontrou em casa. Ele morava sozinho, ela foi visitá-lo, o encontrou em casa assim já morto. E no velório do pai dela, eu estive lá, e essa irmã, ela estava ali de pé ao lado do caixão do seu pai, velando o corpo dele ali, com o terço dela na mão. E, gente, eu nunca esqueço aquela cena, assim. Você via a dor consumindo o rosto dela, assim, sabe? Uma dor profunda, realmente, que ela experimentava ali, que você sentia a gravidade, o peso daquela dor, mas ao mesmo tempo uma serenidade, uma paz impressionante, próprios assim de realmente quem está dominando a morte ali, dominando aquela dor que, enfim, que não tem nem como imaginar direito quem nunca passou por uma situação semelhante a essa. Então, esse tipo de situação, de pessoas, né, de experiências, não sei se você já presenciou algo assim, ou se você mesma já viveu uma situação dessa forma, já pôde fazer essa experiência na sua vida. Vamos conversar sobre isso. Partilha aqui comigo aí nos comentários, coloca aí, né, o seu testemunho, a sua história e tal, que com certeza vai edificar a todos nós aqui. Mas esse tipo de pessoa, esse tipo de força que a pessoa demonstra, apresenta, da onde vem? Qual é o segredo dessas pessoas? A inspiração desse vídeo de hoje, ela veio depois da minha oração pessoal de hoje de manhã, né, que eu estava rezando com a palavra de Deus, e a leitura de hoje, da missa de hoje é dia 5 de março de 2026, e a liturgia da missa de hoje traz o Salmo 1. O refrão do Salmo é tirado do Salmo 39, que vai dizer: é feliz quem a Deus se confia. Sim, a nossa conversa de hoje vai ser justamente sobre a confiança em Deus. E eu vou dividir essa nossa conversa em duas partes principais aí. Primeiro, eu quero conversar com você, trazer justamente essa experiência de confiança em Deus nas situações mais difíceis, mais dolorosas, mais desafiantes da nossa vida. Hoje de manhã, quando eu rezava, eu ia fazendo memória da minha história, da minha vida e desses momentos assim que a dor me visitou com muita força e como que eu experimentei, como que eu vivenciei essas situações, como que eu passei por essas situações. E o que eu me lembrava, o que vinha mais forte à minha memória, à minha lembrança, foi justamente da experiência da confiança em Deus e de como essa confiança me amparou, me socorreu, me sustentou. Eu pude passar por essas dores, essas situações em paz, que é o que acontece quando a gente experimenta algo assim, quando a dor bate à nossa porta e ela vem, né, geralmente de forma imprevista, inesperada, enfim. Quando ela nos visita, a gente tem basicamente dois caminhos a escolher. Ou a gente se lança nos braços de Deus e vive essa dor ali com Ele, e aí a gente vai experimentar dessa serenidade em meio à dor, dessa paz interior e dessa força, ou a gente escolhe o caminho do desespero e muitas vezes vai vir acompanhado de revolta, de depressão, enfim, de sentimentos, pensamentos muitas vezes negativos, revolta, como eu disse, né? Muita tristeza, enfim. A gente tem basicamente esses dois caminhos para escolher. E
E quando eu lembrava dessas minhas experiências, quando eu ia fazendo memória dessas situações da minha vida que eu passei por grande sofrimento e junto com Deus, né, e você pode fazer isso também, você pode ir aí fazendo memória, lembrando, olhando para trás, para a sua história e resgatando, né, esses momentos mais difíceis que você passou e como você passou esses momentos. Mas quando eu olhava para a minha vida e para a minha história, o que mais chamava a minha atenção, o que mais chama a minha atenção sempre que eu lembro de uma situação, um fato desse, que eu trago uma lembrança dessa à tona novamente, não é do sofrimento em si, não é da dor em si que eu passei, mas justamente da paz que eu experimentei por estar vivendo aquilo nos braços de Deus, no colo de Deus, com a graça dele. Então é isso que me marcou mais. E aí, qual é a conclusão que eu chego hoje diante do meu futuro, diante do que a vida tem reservado para mim lá na frente, aqui na frente, diante do desconhecido do futuro? Se eu, em todos os momentos, quando eu olho para trás, em todos os momentos mais difíceis, mais dolorosos da minha vida, eu recorri a Deus e eu fui socorrida por Ele, eu fui amparada por Ele, e o que eu me lembro é da paz que eu experimentei, eu me lembro de ter passado pela situação e passou, e ficou, não me traumatizou. Qual a conclusão que eu chego? O que eu vou levar disso para frente, para o meu futuro, para aquilo que, assim, né, que vem à minha frente e que eu não sei, as surpresas da vida, que a vida reserva para mim. Eu vou levar essa certeza também, fruto da minha experiência, da minha memória, essa certeza de que Deus vai me socorrer, seja lá o que me acontecer, o que vier a me acontecer. Então esse também é o segredo das pessoas mais fortes, que não se paralisam diante da vida, né, diante do desconhecido, diante do novo, que não vivem ansiosas, morrendo de medo do futuro, do que pode vir ali na frente. A gente não sabe, né? Eu não sei o que vai me acontecer daqui a uma hora, por exemplo. Eu posso receber uma ligação aqui de repente e tudo mudar na minha vida, uma notícia que chega e tudo muda. Tem muita gente muito adoecida por não conseguir lidar com isso, lidar com esse desconhecido, com esse novo, com o futuro, com as surpresas da vida. As pessoas vivem hoje muito assustadiças, com um sentimento de insegurança muito grande. E por que isso? Porque geralmente acabam vivendo como? Confiando somente nas suas próprias forças. Eu sei que eu sempre digo para vocês aqui que a nossa vocação é uma vocação de domínio, e realmente. A gente tem essa vocação de dominar o nosso mundo, dominar as circunstâncias da nossa vida, buscar domínio sobre os nossos desafios, os nossos problemas, encontrar solução, aprender a resolver as coisas. Então a gente realmente tem essa vocação e precisa viver dessa forma, com essa postura diante da vida. Porém, a gente não pode esquecer jamais, ignorar o fato ou esquecer o fato de que a nossa confiança realmente, no fundo, a nossa maior confiança deve estar em Deus. Ele é o dômino dos dôminos, Ele é o verdadeiro dômino. O nosso verdadeiro domínio está em confiar em Deus no limite de todas as coisas, que é se colocar no colo daquele que domina todas as coisas, do grande dômino. Então, esse é o nosso segredo, esse é o nosso verdadeiro domínio. Então, a gente deve sim fazer a nossa parte, né? Tem um pessoal que diz assim, 98% é de Deus, é a parte de Deus, mas tem os seus 2% da sua parte que você não pode deixar de fazer. Eu gosto mais da frase de Santo Agostinho que diz: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas reze e confie como se tudo dependesse de Deus. Então, assim, eu amo essa frase, na verdade, porque ele vai dizer o quê? Trabalhe dando 100% de você, né? Faça e haja e corra atrás
como se 100% dependesse de você. Mas espere, confie e reze como se 100% dependesse de Deus. Então, acho que essa frase, ela realmente é brilhante, é genial. E a própria leitura também de hoje, do livro do profeta Jeremias, ali no capítulo 16, vai dizer pra gente: maldito o homem que confia em outro homem, e feliz o homem que coloca sua confiança em Deus. O que a palavra de Deus ela vem nos dizer não é que a gente não pode confiar nas pessoas e que a gente tem que ficar aí agora desconfiando de todo mundo. A palavra de Deus jamais vai ficar semeando picuinha, incentivando esse tipo de coisa, que a gente espere o pior das pessoas e aí por isso eu não posso confiar em ninguém. Não é nada disso, gente. O que a palavra de Deus está dizendo pra gente é que a gente não deve confiar nas nossas forças humanas, confiar somente nas forças do homem, nas suas próprias forças, nas forças humanas, porque elas são limitadas. Simples, assim, esse é o motivo. As nossas forças humanas, elas são limitadas e a gente já passou por inúmeras situações, eu tenho certeza que você já passou por inúmeras situações na sua vida e que aquela situação parecia que era, assim, muito maior do que você. Um sofrimento que você não conseguiu evitar, que um problema que você não teve como resolver, uma enfermidade de alguém ou sua mesmo, a perda de um ente querido, enfim, situações muito maiores do que as nossas capacidades, do que as nossas forças. E que nessa hora, se você não realmente depositar a sua esperança, a sua confiança, se você não recorrer a Deus, você sucumbe, você se desespera ali. Então, feliz o homem que coloca a sua confiança em Deus. E a cada situação da sua vida, a cada situação dolorosa que você passa com Deus, que você supera, que vai construindo essa memória em você, a memória de que você passou por aquilo, que você sobreviveu, que você passou em paz, que você não sucumbiu, mesmo sofrendo muito, mesmo em meio à dor. Cada situação dessa vai aumentando a sua força, porque vai aumentando, né, construindo, alimentando a sua convicção, a sua fé, a sua certeza de que Deus vai te amparar, de que Deus vai te socorrer. E aí, consequentemente, você vai esperar por isso no seu futuro. A fé, ela é o fundamento da esperança. A fé nas experiências que você viveu no seu passado vai ser o fundamento do que você espera no seu futuro, do que está por vir. Então, é um raciocínio lógico aí. Nisso você pode o quê? Pensar o proveito que você pode ir tirando dessa sua história de vida, dos acontecimentos da sua vida. Não esqueça, não apague, não fique tentando apagar. Ah, meu Deus, foi muito sofrido, eu não quero nunca mais lembrar disso. Não, volte, resgate, lembre, faça memória, construa essa memória de como foi. Se foi no desespero, se foi sem Deus que você viveu, que você lembre disso também. Lembre como que foi ruim, como que foi, sabe, desesperador, né? Tentar viver aquilo sozinho, sem recorrer a Deus, e como que foi muito pior para você. Então, tudo é válido. Toda experiência que você viveu, seja positiva, seja negativa, é válido para virar um aprendizado para você repetir o que foi bom ou para você fazer diferente daquilo que não foi bom na sua vida, na sua história. E aqui a gente entra na segunda parte da nossa conversa, que é o quê? O Salmo de hoje ele vai dizer, né? Feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, que medita dia e noite a lei do Senhor Deus. O que eu quero trazer para vocês com esse versículo, com essa palavra da liturgia, da missa de hoje? Feliz o homem que medita na lei do Senhor Deus dia e noite. Gente, dia e noite, todos os dias, ordinariamente. Essa confiança em Deus que você vai experimentar na sua vida, nos momentos mais intensos, mais dolorosos, de um grande sofrimento que bata a sua porta de repente, essa confiança, gente, ela não se improvisa. Eu sempre falo isso. Esse mundo interior forte, essa base forte do seu mundo interior, do seu mundo espiritual,
Isso não se improvisa, isso se constrói a cada dia, nos momentos que tá tudo bem, que a vida tá acontecendo normal, que tá tudo, né? Tem um probleminha aqui, um probleminha acolá, mas enfim, a vida acontecendo e tá tudo bem. Então, assim, se nesses momentos, nessas fases da sua vida, no seu cotidiano ali, você não cultiva a sua confiança em Deus, na hora do problemão, na hora da dor, na hora que o negócio apertar, você não vai ter esse hábito, não vai ser um movimento habitual seu, instintivo. Você não, porque na hora da dor a gente não consegue nem pensar, não é mesmo? A emoção ela tá gritando tão forte que a razão muitas vezes ela fica em segundo plano. Agora, se isso já for um hábito recorrente seu, você só vai justamente recorrer para Deus. Você vai correr de novo para Ele porque você já vinha correndo para Ele todos os dias. Isso faz sentido para você? Então, gente, essa confiança ela precisa ser cultivada todos os dias. E como que se faz isso? Não é simplesmente, gente, dizendo que confia em Deus. Falar que confia em Deus é muito fácil e a gente, né, pode até achar que confia, acreditar que confia, pensar que confia, dizer que confia, mas se eu não ajo como quem confia em Deus, então no fundo, eu não confio. Essa é a verdade dura. A ação, gente, a ação, o ato concreto. Você é aquilo que você faz, não aquilo que você diz que faz, ou diz que vai fazer, ou que você acha que faz, ou pensa, ou deseja fazer. Não, você é aquilo que você faz, os seus atos vão te construindo. Então você precisa agir como quem confia em Deus. E o que é agir como quem confia em Deus? A gente vive um mundo assim muito corrido, muito agitado, a gente faz muitas coisas, é um mundo muito corrido e muito barulhento, muito disperso, a gente vive muito atarefado, a gente tem muitas possibilidades hoje em dia, então a gente arruma muita coisa para fazer também, né? Enfim, a gente vive muito ocupado e muito agitado. Então, gente, confiar em Deus é o ato de confiar em Deus, o ato concreto, a expressão concreta de confiança em Deus é você todos os dias da sua vida, você parar para estar com Deus. Aquele momento em que você para tudo. Porque, é claro, a gente tem que estar com Deus o tempo todo, né? As 24 horas do nosso dia, a gente pode voltar o nosso pensamento para Deus, a gente deve, inclusive, fazer isso, voltar o nosso pensamento para Deus, nos dirigir a Ele em vários momentos do nosso dia, né? Pequenas orações, jaculatórias, lembranças, enfim. Agora, parar mesmo, sabe? Reservar um tempo para isso, um tempo na sua agenda, um tempo no seu roteiro, no seu programa de vida, né? Nos seus compromissos, assumir esse compromisso. Esse tempo aqui é o meu tempo com Deus, é o tempo que eu vou parar tudo para estar com Ele. Gente, nos nossos dias de hoje, no estilo de vida que a gente leva hoje, isso não é fácil. Isso não é fácil porque a gente fica naquela tentação de querer fazer um monte de coisa com aquele tempo ali. E olha, é uma grande ilusão de domínio, gente. Você achar que com aquele tempo, né, vamos dizer que seja 20 minutos, meia hora, uma hora, né, enfim, você vai ver aí o seu tempo com Deus, seu tempo de oração pessoal com Deus, parada com Deus. Mas é uma grande ilusão de domínio você achar que vou botar meia hora, tá? Essa meia hora, esses 30 minutos aqui que você parou ali, se você não parar, o que você vai fazer com esses 30 minutos, você achar que vale mais, importa mais do que o que Deus pode fazer na sua vida com a sua vida, com esse tempo que você deu para Ele, sabe? Que você dedicou a Ele, que você disse ali, Senhor, você é a minha prioridade.
né? Claro que, assim, Deus deve ser a nossa grande prioridade, 24 horas do nosso dia, mas a gente precisa ir para a vida, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da nossa casa, do marido, dos filhos, né? A gente precisa cuidar dos nossos deveres, cumprir os nossos deveres. Mas quando eu paro realmente para rezar e eu reservo aquele tempo ali para isso, eu estou dizendo com toda a minha vida, com todo o meu dia, as 24 horas do meu dia, eu estou dizendo para Deus, você é a minha prioridade. Essas 24 horas, na verdade, né, a gente recebeu de Deus, a gente sabe disso, né? É como um talento que Ele nos deu, já falei disso no outro vídeo aqui para vocês, né? Essas 24 horas que a gente recebe todos os dias, é um talento que Ele nos deu para que a gente use da forma que a gente quiser usar e que a gente possa multiplicar esse talento, gerando frutos bons, frutos de eternidade. Então, na verdade, eu recebi de Deus essas 24 horas. Esse tempo que eu paro, meia hora, uma hora, esse tempo que eu escolhi para parar, para estar com Deus, eu estou devolvendo para Ele, na verdade, o que Ele mesmo já me deu. E dentro da minha liberdade, isso que tem um grande valor. Com o uso da minha liberdade, eu digo para Deus, Senhor, nada que eu fizer com esse tempo aqui, das inúmeras coisas que eu tenho para fazer nesse dia, que parece que é tudo urgente, que parece que tudo é assim, que o mundo vai acabar se eu não fizer, enfim. Mas diante de todas essas coisas aqui, eu livremente escolhi estar aqui com você, na sua presença, te amando, sendo amada por você, te escutando, sabe, gente? Silenciar ali na presença de Deus e usufruir da presença dele, se colocar diante dele, na presença dele, se entregar para ele ali. Então, esse, gente, é um ato concreto de confiança em Deus. Não vai adiantar você dizer que confia muito no Senhor se você não consegue parar para estar com ele. Se você acha, com os seus atos, você acha que você vai fazer melhor do que ele, por você, pela sua vida, enfim, né, por tudo aí que tá te esperando, que depende de você, beleza? Mas, enfim, é uma questão de gestão do seu tempo, uma questão de organização, uma questão de prioridade. Você vai abrir mão, sim, de fazer algumas coisas nesse tempo que você parou para rezar. E provavelmente aquilo que realmente precisa ser feito, você vai encontrar um outro tempo para fazer, porque é bem possível que você, olha bem aí no seu tempo, dá uma espremidinha no seu dia aí e vê se não sai meia hora no celular. Tô sendo generosa, tá bom? Tô sendo caridosa. Vê se não sai assim uma meia hora jogada fora ali no celular, de 5 minutos daqui, 5 minutos dali, um rios aqui, um rios acolá. Acho que se você espremer, você consegue tirar aí pelo menos meia hora do seu dia com coisas, enfim, inúteis ou acidentais, né? Que não são essenciais na sua vida e que vai valer muito a pena você tirar isso daí e colocar esse hábito diário de parar, silenciar, se recolher para estar com Deus. É o seu ato concreto, muito mais eloquente do que 1000 palavras, né? Esse ato concreto de confiança em Deus, que é a sua vida de oração, que vai se tornando esse hábito recorrente, né? Que vai se transformando na sua personalidade, vai virando uma virtude realmente adquirida, né? E também recebida de Deus, né? Porque a oração você vai se transformando nele, ele vai se comunicando para você. Então você vai recebendo também as virtudes dele, a virtude da fé, da esperança, da caridade, todas as outras virtudes que vêm do próprio Deus. Ele é a fonte da força, o segredo da força. A palavra de Deus, ela vai dizer: o homem que confia em Deus é como uma árvore plantada perto de um riacho. As suas raízes, elas correm para a água, então as suas folhas nunca murcham, nunca secam. Essa árvore não teme a seca, não teme o calor. Você vai viver assim, você não vai precisar viver assustada diante do futuro, morrendo de medo, ansiosa, doente, com uma ansiedade doentia.
diante do que a vida reserva, as surpresas que a vida reserva para você, o que vai ser amanhã, e aí não consegue dormir, e aí não consegue comer, e aí não consegue trabalhar, e vive doente de ansiedade, uma ansiedade doentia, gente, uma ansiedade de quem está depositando as suas confianças somente nas suas forças humanas e que você vê que, caramba, não vai dar. O que eu tenho, o meu suporte aqui humano não é suficiente para tudo que pode me acontecer de difícil, de desafiante. Então essa confiança, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser alimentada todos os dias através do hábito da oração. O hábito da oração diária, parada, com Deus, silenciosa, profunda, que vai alimentando esse relacionamento com Ele. E aí na hora que o sofrimento bater, porque ele sempre bate, gente, o sofrimento é inerente à vida humana, à condição humana, então ele sempre bate, a gente sabe disso, uma hora ele vai bater. Então na hora que ele bater, você vai instintivamente recorrer a Deus, você vai correr de novo para Ele. Eu estou aqui perto do meu oratório, aqui da minha sala, né? A gente no Shalom tem esse costume de ter um oratório em casa, e é um costume muito salutar, né? Da gente ter um local visível, concreto, material, que é o meu local de encontro com Deus, que todos os dias eu tenho aquele ritual de oração, de vir aqui no meu oratório, de acender a minha lamparina, de fazer o sinal da cruz, pegar o meu material de oração, enfim. Então, esse local, né, o oratório, esse local visível, concreto do meu encontro diário com Deus, eu sempre me lembro, como eu disse no início do vídeo, né, quando hoje de manhã eu lembrava dos momentos mais dolorosos da minha vida, a lembrança que eu tenho é justamente de eu correr para o oratório. Eu ali prostrada diante de Deus, muitas vezes chorando, mas rendida diante do grande dômino, do verdadeiro dômino, daquele que eu realmente confio a minha vida e que eu corro para o colo dele no momento do sofrimento. Então, que isso se torne também um hábito na sua vida. Se já é um hábito de parar todos os dias, comenta aqui com a gente, anima as outras pessoas, né? Com o seu testemunho de oração diária, hein? Comenta aqui para animar outras pessoas a isso também. E se você ainda não tem esse costume, pare, pense sobre isso tudo que eu falei hoje, reflita sobre isso, faz um novo cálculo aí da sua rota, do seu roteiro, do seu planejamento diário, dos seus horários, da sua agenda. Se for preciso, acorda um pouquinho mais cedo, enfim, enxuga alguma coisa aí nos seus afazeres, mas prioriza isso. Não viva na ilusão de que você vai ser assim o grande dômino da sua vida, porque você vai se decepcionar na hora que você realmente que a coisa for maior do que você, que a situação, enfim, for maior do que as suas forças humanas, as suas capacidades, os seus meios humanos, tá certo? Coloque isso, priorize isso, seja qual for o seu estado de vida, seja qual for os seus afazeres, a quantidade de demandas, de deveres, de ocupações que você tem. Você pode ser uma mãe com a renca de filho pequeno para criar, com casa para cuidar e trabalha fora. Pode ser o que for, gente, a realidade é que for. Nada justifica você viver sozinha a sua vida confiando apenas nas suas forças. Nada justifica isso, você não recorrer a Deus, porque você vai se dar muito mal a qualquer momento, se já não está se dando muito mal, se você está aí lutando a sua luta, confiando apenas em você mesma. E repito, para finalizar esse vídeo, não adianta você falar que confia em Deus, não adianta você pensar que confia em Deus, achar que confia em Deus, se você não age como quem confia de fato em Deus, tá certo? Deus te abençoe, até o próximo vídeo, tchau, tchau.